Queridos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Apocalipse, capítulo número 3, apenas o versículo número 8, que nos diz: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. O Senhor Jesus Cristo, dirigindo-se ao pastor, ao anjo da igreja de Filadélfia, lhe proporciona esta bênção maravilhosa que é a porta aberta. Ele diz que eu tenho posto diante de você uma porta aberta. E Jesus estava querendo dizer que havia ali uma oportunidade de mudança. Bem verdade que tinha pouca força, mas a oportunidade oferecida por Deus para que houvesse uma mudança estava diante daquele homem. Então Deus abre as portas nesse sentido aqui, oferecendo para nós oportunidades de mudança. Ele fez assim com os dois homens que foram crucificados com ele lá na cruz do Calvário. Eram dois que lá estavam, crucificados com Jesus. Acima da cabeça de Jesus, Pilatos havia escrevido, mandando escrever e colocar a respeito de Jesus, dizendo assim, capítulo de número 23, versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, as línguas predominantes da época. Este é o rei dos judeus. Ali estava uma afirmação de que Jesus era o rei dos judeus. Diz o versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Este homem falou isso, como as outras pessoas que não estavam na cruz também falaram. A Bíblia diz que as pessoas passavam e quando viam Jesus na cruz, meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, reprovando Jesus. E dizendo, tu és o Cristo, desce daí, tu não salvou a tantos, tu confiou em Deus, está aí, cadê que Deus não te livra? Afrontando a Jesus Cristo. E este malfeitor, que estava com a oportunidade, a porta aberta para ele, oportunidade de haver uma mudança na sua vida, ele rejeitou. Diz o versículo 40, respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, referindo-se a Jesus Cristo, nenhum mal fez. E disse a Jesus, a porta estava aberta, a oportunidade de mudança para aqueles dois homens. Um rejeitou, mas o outro disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, glória a Deus. Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele aproveitou a oportunidade de mudar a sua vida. Jesus sabe que nós somos fracos, somos limitados. Por isso que ele oferece a oportunidade de mudança, como ofereceu para esses dois homens. Um só quis. Jesus ia passando por Jericó e lá estava um homem que queria ver Jesus, chamado Zaqueu. Ele era pequeno, subiu uma árvore que estava à beira do caminho que Jesus estava passando, e quando Jesus, caminhando, parou e disse, chamando ele pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Versículo 5 do capítulo 19. E versículo 6 diz assim, e apressando-se desceu, recebeu gostoso, recebeu com prazer, com satisfação. Zaqueu recebeu Jesus com satisfação. Ali estava uma oportunidade para aquele homem. Jesus abriu uma porta para ele. E vendo isto, todos, a multidão que lá estava, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus não se importou, Zaqueu também não. Mas no versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, Jesus não falou nada. Ele aproveitou a oportunidade oferecida a ele. E ele levantando-se disse, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele aproveitou a oportunidade de seguir a Jesus Cristo, de alcançar a sua salvação. Ele não colocou a sua esperança nas suas riquezas, embora ilícitas, mas ele não colocou. Ele desprezou aquilo ali para aceitar a Jesus. E Jesus disse-lhe, versículo 9, hoje veio salvação
a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Ele alcançou um benefício de mudança da sua vida. Ele não era benquisto, era cobrador de imposto, defraudava as pessoas, mas ele restituiu, porque a porta que se lhe abriu foi tamanha que ele aproveitou aquela oportunidade. E a oportunidade de quê? De alcançar a salvação. Diferente do jovem que se dirigiu a Jesus Cristo, está no capítulo 18, um texto antes desse aqui, que eu li em capítulo 19, 18, de 35 a 43 de Lucas. Esse jovem chegou e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e cumpre os mandamentos. E ele perguntou quais, Jesus relatou os mandamentos. Glória a Jesus Cristo. E quando ele disse isso aí, ele disse, o texto é capítulo 18, versículo 18 até o 30. Ele disse: falta somente uma coisa. Você venda tudo isso aí, dê aos pobres e siga-me. Porque ele possui muitas verdades. A porta para ele receber a vida eterna foi oferecida. Para mudar a vida dele. Embora ele fosse rico aqui financeiramente, era vazio de Deus. Cumpriu os mandamentos, mas era vazio de Deus. O coração dele estava no dinheiro. E Jesus ofereceu, abriu uma porta para ele, oferecendo a oportunidade para este homem mudar de vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 23, ele ouvindo isso ficou triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficava triste. É muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque as oportunidades são dadas, mas ele não quer. Então, Jesus tem colocado portas abertas diante de mim, diante de você, como a Bíblia relatou aqui. Cabe a nós aproveitá-las. E eu sei que você tem pouca força, mas eu coloquei uma oportunidade de você mudar de vida. Aleluia. De a sua vida ser transformada. Aproveite a oportunidade que Jesus tem colocado na tua frente. Ele abriu uma porta de mudança para a tua vida. Glória a Jesus. Não se acomode à mesmice da tua vida, mas mergulhe no Espírito Santo. Permite que Deus trabalhe em tua vida. Seja Senhor do teu coração, dos teus pensamentos, das tuas ações e dos teus passos. E você terá um tesouro no céu. Amém? Aproveite a porta que está aberta. Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.